e com alterações. E voltamos ao tema de abertura deste Record na Hora, um exclusivo Record. Vítor Gyökeres continua revoltado com o Sporting e com o que considera ser a falta de palavra de Frederico Varandas. Ao que o Record apurou, continua sem estar resolvido o diferendo entre Sporting, Gyökeres e os representantes do jogador. Os agentes do avançado não permitem que haja sequer uma reaproximação de Gyökeres ao clube, por considerarem que houve falta de palavra de Frederico Varandas. Por outro lado, o Arsenal não admite para já subir a primeira e única proposta de 55 milhões, mais 10 por objetivo. Gyökeres está de férias em Saint-Tropez e continua revoltado com o Sporting. Este é o tema que abre a nossa conversa, hoje com o Sérgio Cretinas, o Bernardo Ribeiro e o Vítor Pinto, uma versão Champions do nosso Record da Hora. Muito boa tarde aos três. Bernardo, começo por ti. Parece difícil nesta altura uma reaproximação entre Gyökeres e Sporting? Pelo menos muito difícil entre Gyökeres e entre os empresários de Gyökeres e o Sporting. Eu acho que é daquelas coisas, é a novela de verão que acabará por ter um epílogo que será a saída do Gyökeres por mais 5 milhões do que os empresários querem e menos 5 milhões do que o Sporting quer. E tudo acabará bem. Tenho muitas dúvidas sobre estas zangas de verão. Há uma coisa que me parece evidente, que há um ponto de encontro entre o Sporting e os empresários de Gyökeres, que é o Sporting prometeu aos empresários de Gyökeres que vendia por menos dinheiro e os empresários de Gyökeres também disseram que havia esse acordo. Pois, pelos vistos, há ali 10 milhões de desacordo. Acho que isto é... A única coisa que eu não percebo é esta aposta só no Arsenal. Deve haver aqui qualquer coisa que me escapa, mas será uma... É porque hoje se fala novamente das Juventus com Sim, a imprensa italiana mas lá está. A falar de um grande investimento Estas coisas, isto vai durar algum tempo. Eu parece-me que, essencialmente, acredito que os empresários do Gyökeres tenham prometido ao Gyökeres que isto estava resolvido mais cedo e as coisas vão demorar um pouco mais este ano porque há o Mundial de Clubes e de facto os negócios estão um bocadinho mais demorados. O Liverpool já fez uma coisa ou duas, mas há muita gente ainda parada. Quando eu falo de muita gente, estou a falar de negócios gigantescos e este é um negócio grande. Mas pronto, a novela vai continuar, isso é a única coisa que tenho mais ou menos a certeza. Sérgio, consegues perceber porque é que há esta pressa de Gyökeres e dos empresários, quando poderiam até estender um pouco, esperar por mais propostas, ou achas que tem de ser agora, ou arrisca-se Gyökeres a não ter nem os clubes que quer, nem as propostas que quer? Boa tarde. Há aqui uma coisa, o futebol é muito feito de concorrência. Os clubes concorrem entre si, os empresários concorrem, e os jogadores também concorrem pelas vagas mais apetecidas. Isto é, Gyökeres neste momento é um dos nomes quentes na Europa do futebol, dos avançados mais quentes, diria juntamente com o compatriota Isaac do Newcastle, com Benjamin Sesko do Leipzig. Portanto, estamos a falar de jogadores que têm sido, Osimhen também, jogadores que têm sido muito falados, e talvez os avançados mais pretendidos e que se fala mais que podem mexer no verão. E eu creio que há aqui uma corrida dos próprios empresários para tentarem fazer o seu negócio antes que a vaga fique ocupada. O Arsenal, que procurou o avançado, só vai contratar um. Eventualmente, se Isaac sair do Newcastle, se calhar o Newcastle vai contratar outro. Mas acho que ainda falta muitas peças de dominó mexerem-se. A questão que o Bernardo colocava, porque esta insistência, parece que é o Arsenal e mais ninguém? Se calhar das possibilidades que tem em cima da mesa, se calhar é a melhor. Eu admito isso, possa ser a melhor para Gyökeres, porque Gyökeres não é um jogador fácil de vender no sentido pelo preço que tem, no sentido que não há muitos clubes capazes de pagar nem 60 milhões por Gyökeres. Não há muitos clubes pagar 60 ou 70 milhões ou 80 milhões por Gyökeres, é muito difícil. É difícil. Não há muitos clubes com esse dinheiro para pagar na Europa, há 7, 8, 10 clubes. Há alguns que não precisam, o Manchester City não precisa, tem Haaland. Outros clubes não precisam, o Paris Saint-Germain... Mas entre Arsenal e Juventus, percebes? Eu percebo. Acho que o Arsenal é um clube muito mais... Mas historicamente a Juventus é um clube
Sim, mais peso. Mas é um clube que não tem ganho campeonatos em Itália sequer, é um clube... Nem o Arsenal não tem ganho, é verdade. Mas o Arsenal está numa liga muito mais competitiva, muito melhor do que a italiana, e é um clube que tem conseguido, nos últimos 3, 4, 5 anos, com a Arteta, tem-se aproximado sempre ali do título inglês, tem ficado em segundo lugar, creio que ficou 2 anos seguidos em segundo lugar no campeonato. Portanto, estamos a falar de um clube que está perto da luta, está na luta, tem estado na luta. E a Juventus nem por isso. A Juventus em Itália, até que acabou o campeonato, não sei se acabou este ano em que lugar foi, mas em quarto, creio eu. Portanto, é um clube que está longe do topo até do futebol italiano, e o Arsenal não está assim tão longe do topo da Inglaterra. E a Premier League tem um fator de atração absolutamente único para os jogadores de futebol. A Premier League é a NBA do futebol nesta altura. É onde os jogadores querem jogar todos. Todos os jogadores querem ser estrelas na Premier League, porque uma estrela na Premier League é uma estrela global. E eu entendo que Gyökeres, entre a Itália e a Inglaterra, prefiro a Inglaterra. E a Inglaterra, se der as opções que tem, não são muitas. O City não vai comprar avançado, o Chelsea talvez, mas não mostrou assim uma paixão tão grande. O Manchester United não tem esse dinheiro e não é um clube que se enquadra no projeto também de Gyökeres. O Liverpool ainda não foi à questão do avançado, pode ir depois de vender eventualmente Darwin Núñez, mas duvido que depois do que gastou em Florian Wirtz vá gastar também muito dinheiro num ponta de lança. E, portanto, acho que o Arsenal é uma solução, possível, e é uma solução que eu acho que é uma boa solução para Gyökeres. Não se pode menosprezar o que é que o Arsenal representa neste momento no futebol inglês. Mas, Vítor, o Record já escreveu, já teve a oportunidade de lançar a informação de que o regresso aos trabalhos do Sporting no dia 1 de julho não está em risco, ou seja, se a transferência não estiver acertada, Gyökeres vai voltar. Esta questão de não se entenderem as partes poderá ainda trazer aqui um volte-face neste ponto? Mais boa noite, sobretudo a quem está com o Record na hora e com o Record em todas as horas, aos diretores. Eu prometi não arranjar polémica hoje, mas não dá, é mais forte que eu. Mas o Gyökeres, o empresário, queixam-se de quê? O Sporting comprometeu-se em deixá-lo sair por 55 milhões? Não. Supostamente, o acordo que existe, o acordo entre aspas, com as mensagens, as anilhas dos pombos correios que existem entre as partes, são para 60 mais 10. O Arsenal não apresentou uma proposta de 60 mais 10. Portanto, o Gyökeres está chateado com o Sporting porquê? O Gyökeres que esteja chateado com o Arsenal, porque o Arsenal nem sequer apresentou os 60 milhões que seriam a base negocial que estava acertada. Repito, estou a dar por boas as informações que o Record tem publicado, relativas àquilo que tinha sido conversado entre o Viana e o Sr. Sanchez Tincaia. Se o Arsenal nem sequer chega a esse valor mínimo, estamos a falar de quê? Uma situação saudável de mercado, era uma situação em que existia concorrência natural e normal, como disse o Sérgio muito bem, por uns jogadores mais quentes do mercado. Existiriam propostas e iria ser avaliada a melhor proposta. Se a Juventus estiver mesmo determinada a apresentar uma proposta de 70 milhões, com salários de 13 milhões anuais, que cobrem aquilo que o empresário do Gyökeres pedia ao mercado, que eram 10 milhões anuais. Estamos a falar de quê? A partir daqui, toda e qualquer estratégia de pressão sobre o Sporting, utilizando este jogo do empurra por parte do Arsenal, eu ia usar este termo em inglês do push-pull, que é, de repente parece estar interessado, depois já arrefece, depois vamos ver o que é que vai acontecer mais à frente, se o jogador comparecem ao lado ou não. Acho que cai pela base a partir do momento que a Juventus, se a Juventus efetivamente apresentar uma proposta ao Sporting, tudo bem que o Vítor Gyökeres queira jogar no Arsenal, concordo que tem uma projeção a um nível incomparável aos outros campeonatos e o próprio Gyökeres quer jogar lá, mas, meu amigo, para ir jogar no Arsenal, o Arsenal tem que equiparar as outras propostas que estejam em cima da mesa. E essa é a questão de fundo. Até ao momento, o Arsenal, na primeira conversa, na Cimeira de Menorca, entre o Sr. Andrea Berta, repito, Andrea Berta, que tem uma relação de amizade e de confiança com a Sanchez Tincaia, levou a que fosse dado conhecimento ao Sporting que o Arsenal estava disposto a colocar à cabeça 55 milhões. Ou seja, neste momento, nem sequer a Sanchez Tincaia e o entorno do Gyökeres cumpriram com os valores mínimos que estariam acertados com o Sporting. A partir daqui, se o Sporting estivesse eventualmente em falha, os representantes do Gyökeres e o Arsenal também estão, porque não chegaram sequer aos 60 milhões. A partir daqui, estamos perante um imbróglio que eu não estou a ver como é que vai ser resolvido, porque, repito, alguma das partes vai ter que ceder.
Bernardo, concordas com esta ideia? O Gyökeres não tem motivos, pelo menos para já, para estar chateado com o Sporting, uma vez que não chegou nem sequer a proposta dos 60 mais 10? Não chegou não só a proposta dos 60 mais 10, como ainda está por provar que tenha que ser mesmo 60 mais 10. Na verdade, o presidente do Sporting disse que não vendia por 60 mais 10. Portanto, eu tenho a certeza que a sair do Sporting o Gyökeres não vai sair por 100, diria que não vai sair por 90, diria que não vai sair sequer por 80. Agora, se vai ser 65 mais 5, o que é que vai ser, não sei. Há obviamente uma enorme atividade dos empresários do Gyökeres que provavelmente estão a fazer o seu trabalho. Isto é... Mas já acompanhaste muitos processos. Bernardo, mas que apresenta nos 60 ou menos, não é? Não, o problema aqui é que já acompanhaste muitos não há processos. Quando há um ativo tão outro que jogava no apetecível, Euromilhões, ou não é? que nos parece tão apetecível como o Gyökeres, não sabemos exatamente como é que o mercado lá fora o vê, mas aqui em Portugal, de longe o melhor marcador, de longe o melhor jogador. É obviamente um jogador muito apetecível. O problema do Gyökeres é a idade. Mas achas que está a ser bem gerido este processo? Depende do que é que os empresários querem. Se os empresários só querem mesmo o Arsenal, e se o Arsenal não dá esse dinheiro, diria que sim, que está a ser bem gerido. Se querem o melhor contrato possível para o Gyökeres, já tenho algumas dúvidas. Mas, na verdade, não estou na posse dos dados todos, porque neste tipo de coisas, há sempre duas versões muito diferentes. E a verdade, na maior parte das vezes, está ali no meio. E eu também ainda não ouvi o Gyökeres dizer nada de muito concreto. Ele disse que falava... Portanto, uma coisa é o que pensam os empresários do Gyökeres, outra coisa é o que pensa o Sporting quando não é em ON. E outra coisa é quando se sentarem outra vez. A verdade é que se sentaram e não chegaram sequer ao valor nisso o Vítor tem razão, sentaram-se e não chegaram sequer ao valor que dizem que tinham combinado, que os empresários dizem que tinham combinado. Portanto, de facto, há aqui um problema. Se sentam. Agora, eu acho que é porque querem fazer o negócio, querem fazer o negócio por aquele valor. Terão que convencer Frederico Varandas. Basicamente aqui isto é muito simples, é convencer o presidente do Sporting, não é o Bernardo Palmeiro, não é a estátua do Leão, é convencer Frederico Varandas. E pronto, desejo-lhes boa sorte. Mas atenção, mas na verdade, eu muito sinceramente, eu acho que o negócio se vai fazer. Se vai ser para o Arsenal ou não sei, e muito sinceramente acredito que aqui nem vai ser o valor que os empresários querem, nem o que o Sporting quer. Vai ser qualquer coisa ali no meio. A questão é se aparecem mais players a sério metidos no negócio. Porque, por exemplo, se fossem outros empresários a trabalhar, eu diria que o Gyökeres ia ter muitos clubes a querê-lo para depois se fazer o melhor negócio possível. Aqui com estes empresários vejo exatamente o jogo contrário. É este clube e o Gyökeres não quer nem Juventus, não sei o quê. Pronto, se não quer, vão ter que convencer o Arsenal a dar um bocadinho mais de dinheiro. Porque senão o negócio pode ficar difícil. E depois, eu também percebo os clubes, na verdade, porque eu acho que o Gyökeres é um jogador mesmo muito bom e que teve um impacto na Liga Portuguesa como nós não vimos, se calhar não vimos mesmo muitas vezes. Só que tem 27 anos, não é? Quer dizer, e o clube que decidir dar este dinheiro tem que pensar, no fundo, no rendimento desportivo e não na evolução. Hoje em dia, a maior parte dos clubes enfiam grandes barretes, não é? Mas é que enfiam mesmo grandes barretes porque compram o potencial, não é? Há outros clubes que preferem não comprar o potencial e comprar a realidade. Comprar o Gyökeres não é comprar potencial, é comprar a realidade. Portanto, agora isto vai depender, no fundo, vai depender da boa vontade do Sporting e da margem negocial que os empresários de Gyökeres quiserem ter. Eles, neste momento, estão claramente a optar pelo conflito. É uma via, vamos ver. E também soubemos hoje, pela imprensa espanhola, em primeiro lugar, Sérgio, que foi oferecido ao Real Madrid, que disse não estar interessado. Também é uma forma de pressionar o Arsenal, mais do que propriamente ser uma opção para Gyökeres ou Real Madrid. Quer dizer, olhando mais ou menos aquilo que é o plantel do Real Madrid e o que é que podem ser as opções, a hipótese Real Madrid foi mais uma manobra
de bastidores, de empresários, para forçar aqui a que outros cheguem à frente, ou achas que havia mesmo o interesse de quem ofereceu que Gyökeres fosse para o Real Madrid? Por aquilo que sei, o Real Madrid é o sonho de Gyökeres. Não é muito original, é o sonho de muitos jogadores, mas é o sonho que sempre teve. E nesse âmbito foi por isso que houve um contacto. Não é recente, não foi de agora, foi se calhar já há alguns meses, um contacto exploratório com o Real Madrid a perceber se podia haver algum interesse em Gyökeres. E a resposta foi não, porque o Real Madrid não tem bem o perfil do jogador do Real Madrid, que costuma contratar jogadores até mais novos, com um perfil mais estrelar, diria eu, e no ataque do Real Madrid já há um problema para encaixar Mbappé com Vinícius. Gyökeres não seria, ou teria dificuldade em ser a referência do ataque do Real Madrid, porque estamos a falar de um clube... Estará mais à procura de um suplente de luxo o Real Madrid, propriamente um titular? Eventualmente um jogador com um perfil diferente, mais novo, se calhar até de um mercado se calhar mais apelativo. Portanto, acho que dificilmente o Real Madrid... Não vemos este Real Madrid de Florentino Pérez a contratar avançados como o Gyökeres, com 27 anos, de uma liga periférica como a Liga Portuguesa. Não é muito o perfil do Real Madrid. Normalmente ou vai buscar os muito jovens à América do Sul, como fez com Vinícius e com Rodrigo, ou vai buscar as superestrelas como era Mbappé. Portanto, acho que foi mais como é o sonho de vida, de infância, diria eu, de Gyökeres, foi mais a perguntar se havia alguma possibilidade disso acontecer. Portanto, foi isso que aconteceu, pela informação que eu tenho, mas foi um pouco o empresário a perguntar, já agora, será que sim ou não? Mas era claro que dificilmente seria uma opção válida para o Real Madrid, por causa daquilo que conhecemos. E sabemos também do perfil, já vamos conhecendo o perfil do presidente do Sporting. Vítor, achas que a questão, por exemplo, da ameaça de expor mensagens e outras coisas que foram transmitidas pelos empresários, ou pelo empresário de Gyökeres, fizeram com que também do lado do Sporting, nesta altura, não haja muito interesse em haver uma conversa, em que as coisas fiquem resolvidas para depois analisarem friamente as propostas? Sim. Mais importante do que propriamente as mensagens foi a cláusula secreta que o Record revelou, e o Bruno Fernandes escreveu, e muito bem, dando conta de que se houver uma proposta oficial de 60 mais 10, caso seja recusado, o empresário tem na mesma a receber uma comissão. Uma cláusula de penalização que não é assim tão incomum, existem em muitos contratos, mas neste momento, logo na primeira conversa de há 10 meses, Frederico Varandas passou por cima do que estava escrito, porque na reunião com o Sr. Sachet-Incaia, disse-lhe que não se queria comprometer nenhum valor, isto é a versão de Frederico Varandas, mas que não se agarraria à cláusula de 100 milhões de euros, ou seja, não se agarrava ao que está escrito. Portanto, a expectativa do Sporting em todo este processo é que o empresário do Gyökeres, mesmo que eventualmente houvesse uma proposta de 60 milhões fosse recusada, não se fosse agarrar como ameaça ou como arma de chantagem ao facto de ter que receber uma comissão pelos 60 milhões recusados. No entanto, nada disto faz sentido neste momento, por isso é que eu estava a dizer que parece a anedota do outro senhor que está a pedir a Deus para lhe fazer sair o Euromilhões. E Deus responde-lhe, ao menos joga. Portanto, e neste caso, se nem sequer há uma oferta de 60 milhões do Arsenal, isto é um diálogo de surdos. A Andrea Berta esteve em Menorca, em frente a Bernardo Palmeiro, diretor desportivo do Sporting, e podia perfeitamente ter apresentado uma proposta de 60 milhões e até dizer-lhe que tinha conhecimento de que o Sporting, de alguma forma, fosse pelo diretor desportivo, fosse por mensagens, fosse pela anilha do Pombo Correio, tinha dito que por esse valor estava disposto a negociar. Mas o Arsenal nem sequer chegou aí. Se não chegou aí, como é que o Gyökeres vai alegar que há um compromisso do Guiana para sair por 60 milhões se a proposta apresentada é de 55? É isto que falha neste puzzle. Portanto, o Gyökeres pode estar arreliado, porque o Gyökeres, evidentemente, está alinhado com o empresário conta-lhe aquilo que se passa, e de certeza que o Gyökeres tinha conhecimento de eventuais conversas com o Guiana. O Gyökeres foi o primeiro a verbalizar que a cláusula de 100 milhões era exagerada. Ele, numa ida à seleção da Suécia, disse que a cláusula era demasiado alta porque ninguém estava disposto a batê-la. Neste momento, o próprio mercado está a dizer ao Sporting que os tais 80 milhões que o Sporting colocou em cima da mesa para vários clubes que falaram com o Bernardo Palmeiro também está acima do que o mercado quer pagar, porque ninguém paga os 80 milhões fixos. O melhor que existe até o momento será a Juventus com os 70 mais 10. Portanto, a partir daqui,
Há um processo negocial que tem que ser trabalhado. Dificilmente Frederico Varandas vai conseguir que alguém bata aos 80 milhões logo à cabeça, mas até ao momento, repito, do lado do empresário do jogador, que é também o intermediário do negócio, porque tem mandato exclusivo, não dá para o Jorge Mendes aparecer e salvar esta operação, porque a comissão vai ser sempre do Assange Tincaia. Ainda não foi cumprida a fasquia mínima, repito, que era apresentar a fasquia de 60. Se o Arsenal apresenta uma proposta oficial de 60 milhões, aí sim, Andreia, podíamos ter debate. Há mensagens, não há mensagens, a cláusula secreta, vai-se agarrar o agente àquilo que está escrito ou não. Tudo bem, neste momento é um debate no vazio, porque não há, repito, proposta de 60 milhões sequer do Arsenal. O Arsenal congelou o processo sem ter atingido a fasquia mínima dos 60 milhões. E é isso que me surpreende neste processo. É isso que me parece que está a falhar na estratégia do Assange Tincaia. Muito bem, teremos a oportunidade de voltar certamente a este tema e recordo este exclusivo do Record que já está também no site e que amanhã estará também desenvolvido no jornal. Mas avançamos com Bruno Lage, que terá deixado um recado público a João Félix. Depois do empate com o Boca Juniors, o treinador do Benfica sublinha que há vontade dos dois lados que o regresso à luz aconteça. De qualquer forma, realça que Félix tem de perceber que o Benfica não pode suportar um salário como o que Félix tem. Sobre o João, é aquilo que eu digo, tem que haver as duas vontades, e a vontade e também o aspecto financeiro. Tem que haver, há vontade, e nós sentimos que há vontade dos dois lados, mas tem que haver o aspecto financeiro, quanto é que realmente, que negócio e quanto é que nós temos para gastar no João, e depois também, por um lado do João, de entender que o Benfica neste momento não pode suportar o seu salário. Isto é para ser claro, porque nós sabemos muito a vontade que o João tem em regressar ao Benfica, sabemos muito que há muitos jogadores que gostam de voltar ao Benfica e depois quando as propostas chegam em termos de ordenado é curto. Por isso tem que haver essas duas vontades, essas duas capacidades, de um lado de oferecer e de concretizar uma proposta, do outro lado eventualmente perceber que em Portugal não se pagam os ordenados que se pagam nos outros clubes. E tal como o jornal Record avançou em primeira mão, João Félix esteve mesmo a assistir ao jogo entre Benfica e Boca Juniors de ontem. Há imagens que provam isso mesmo. João Félix esteve no estádio, acompanhado de amigos e também jogadores de futebol, a assistir a este jogo. Ali de boné e t-shirt preta. Saiu sorridente, mas não quis falar aos jornalistas. Está de férias em Miami, no mesmo estado onde o Benfica está neste Mundial de Clubes. Sérgio, foi um recado ou não esta observação de Bruno Lage? Eu não sei se estava a ouvir ali o treinador do Benfica, se estava a ouvir o diretor desportivo do Benfica, porque Bruno Lage está claramente a falar de... E atenção, e acho que está a falar bem, a explicar bem o processo e está a chamar os bois pelos nomes, está a ser sincero até na forma como expõe as dificuldades que é para um clube português, e o Benfica, um deles, de fechar um negócio destes com os jogadores com salários tão altos, mas está a fazer, quer dizer, Bruno Lage é treinador. Eu espero de Bruno Lage que treine os jogadores, que os prepare, que prepare o próximo jogo. E neste caso, Bruno Lage... Mas hoje à tarde falámos aqui, Ruben Amorim fazia um pouco isto, não é? Falava além da questão de treinador, tática e um pouco mais além em outras questões. Mas aqui entra em questões em que coloca, por exemplo... que não é esse o perfil de treinador que Bruno Lage neste momento está a tentar ser no Benfica também? Não tem a ver com o perfil. Acho que diz coisas, nomeadamente que o João Félix quer muito voltar ao Benfica. É uma coisa que Rui Costa não disse recentemente. Rui Costa disse que o Benfica gostava muito de voltar a ter jogadores como o João Félix. Não disse que o João Félix quer muito voltar ao Benfica. E Bruno Lage disse claramente que o João Félix quer muito voltar ao Benfica. Creio que é a primeira pessoa que o diz de viva voz desta forma. Quer dizer, nós sabemos isso, já foi noticiado até pelo Record, mas Bruno Lage confirmou uma notícia, uma manchete de Record, até creio eu, mas disse em voz alta. Fala-se do salário do João Félix, que o Benfica não pode pagar o salário do João Félix. Portanto, está a colocar o Benfica na negociação e a explicar em que termos a Benfica vai negociar este acordo. E acho que é um jogo perigoso, porque uma coisa é falar de... E está a falar de um jogador que não é do Benfica. Está a falar de um jogador que é do Chelsea, que é um jogador que pertence ao Chelsea, e o Chelsea pagou 50 milhões por ele. Eu tenho muitas dúvidas que a posição de Bruno Lage, que acho que consigo entendê-la só numa lógica, que é até, de alguma forma, proteger o clube da possibilidade de João Félix não seja todo o Benfica neste verão, mais uma vez. E isto acaba por proteger o clube e acaba por proteger os dirigentes
que, apesar de muita conversa que há de João Félix todos os anos, o regresso não tem acontecido. Mas acho que o Bruno Lage pôs no papel que, a falar da forma como fala, ao dizer que um jogador que tem contrato com outro clube quer muito vir para o Benfica, ao dizer que tem um salário muito alto e, no fundo, tem que receber menos, está a negociar, está a fazer uma conversa de negociação que eu acho que é perigosa para o treinador do Benfica. Mas achas que, Bernardo, apenas avaliando por estas palavras de Bruno Lage, podemos estar numa situação em que o Benfica quer muito, o Chelsea nem se importa de vender, porque na verdade já falámos aqui, 30 milhões, o Benfica até admite pagar por João Félix. O Chelsea poupava muitos milhões em ordenados se João Félix fosse vendido e não o quer utilizar desportivamente. Podemos estar perante uma situação em que o Benfica quer, o Chelsea também não se importa com estes valores de iniciar uma negociação, mas que o entrave aqui são os salários de João Félix, e é esse o recado que Bruno Lage está a passar? Eu acho que o Bruno Lage está completamente fora de pé nesta conversa. Acho que o Sérgio já disse tudo, e o que o Sérgio disse leva-me a dizer que o Bruno Lage não deve dizer estas coisas. Este não é uma conversa. Achas que o faz, então? Não sei, talvez porque mais ninguém fala, porque sente que tem a vontade para falar, não sei, mas muito sinceramente acho que isto é uma coisa que quem deve falar é o Presidente, Rui Costa, porque acaba por ser o homem do futebol, o Rui Pedro Brás, mas na verdade ele fala muito pouco, e isso... Depois acabamos por ter aqui, de facto, o treinador, como o Sérgio disse, e não quero estar a repetir-me demasiado, a falar de um jogador que é do Chelsea, a dizer que um jogador do Chelsea quer vir, não sei, no fundo a dizer tudo o que os leitores de Record já sabem, porque nós escrevemos isto, explicámos isto, está tudo explicado, e é verdade, o João quer vir, o Bruno Lage quer que o João venha. Há esse pequeno problema do dinheiro, que é como é que um jogador que tem ainda vários anos de contrato e tem um impacto salarial brutal, como é que se faz isto? No fundo, ou se faz isto com uma taxa de empréstimo alta que, no fundo, depois possa ser dirimida num futuro contrato, ou o Benfica perde a cabeça, ou whatever. Não sei como é que o Benfica pode fazer isto, sei que o Benfica quer fazer, que o João quer que se faça e o Bruno Lage também. O João quer que se faça, mas não estaria, naturalmente, disposto a abdicar de tantos milhões assim. Ou seja, João Félix, pelas contas, e podem-me corrigir, mas estamos a falar quase 90 milhões em salários, é algo do género, até ao final do contrato com o Chelsea. A questão aqui é o que o Benfica, é o que o João pode deixar de ganhar em anos futuros, ou seja, se o João aceitar esse dinheiro, mas num contrato muito longo, não é? Pode-se chegar, se calhar, a uma fórmula dessas. No fundo, o Chelsea tentava contratar muitos jogadores assim, com 10 anos de contrato e coisas assim. poderia chegar a esses valores. O próprio João Félix tem um contrato muito longo no Chelsea. Tem muito longo no Chelsea. Portanto, a questão aqui eu acho que este é um negócio que toda a gente deseja e que está toda a gente a ver como é que pode fazer. Porque, de facto, a coisa mais fácil é ter um empréstimo daqueles caros, não é? É ter o João Félix com uma taxa de empréstimo alta, que, se resultar bem e o Benfica entender, depois, no fundo, descontaria essa taxa de empréstimo no futuro contrato. O que me parece é que tudo isto não deve ser... Ou seja, não parece que o alimentador do tema João Félix deva ser o treinador. Acho que deve ser ou o clube, ou o diretor desportivo, ou o presidente. Porque isto, quer dizer, isto, na verdade, o que toda a gente fica a saber é que o Benfica quer muito, que o João quer muito, mas, quer dizer, mas não é o treinador... O Bruno Lage não é manager, não é o Arteta nem o Arne Slot, nem mesmo o Arteta quem mandou o André Aberta, e o Arne Slot tem outro não falam assim. Gajo qualquer que... Não, quer dizer, isto parece-me um erro de comunicação, basicamente. Não acho que o Bruno Lage tenha mentido em momento algum, portanto, eu não ponho em questão o que o Bruno Lage disse. Acho que ele falou bem. Atenção, não parece é que deva ser ele a dizer isto, ou seja, não é o que ele diz que eu acho que esteja em questão. Acho que o Bruno disse o que pensava. Isso não me faz questão nenhuma. Não me parece é que seja o treinador que esteja a dizer o João tem que perceber como é que... Quer dizer, quem tem que decidir isso é o Rui Costa, a conversa com o Jorge Mendes e com o jogador, não é? Parece que Bruno Lage não cometeu sincericídio, que é uma palavra que eu gosto muito. Foi demasiado honesto, se calhar, na forma como falou disto tudo. Acho que, lá está, disse, na minha opinião, também demasiadas coisas do que não devia ter dito.
Mas, Vítor, poderá também, e essa foi uma ideia aqui debatida à tarde no Mercado Now, poderá também Bruno Lage querer ficar ligado a uma eventual... a um eventual regresso de João Félix, ou seja, sabemos que o futuro do treinador, apesar de Rui Costa já ter dito que é o treinador que vai começar a próxima temporada, sabemos que as coisas com os adeptos não estão fáceis, pelo menos nesta altura, se calhar muitos deles até pensariam que o melhor seria encontrar o treinador. Achas que quer, de alguma forma, ficar ligado a um eventual regresso de João Félix? Dizer que sem ele, João Félix não regressa ao Benfica? Se foi debatido à tarde, até vou puxar atrás na box, que deve ter sido um debate bastante animado. Mas eu, em relação ao manager Lage, eu só tenho a dizer isto. Vamos só imaginar por um segundo que ele ontem tinha falado numa garagem, em vez de uma conferência de imprensa, a conferência de imprensa tinha sido numa garagem. E vamos supor que ele dizia assim: ontem sabem com quem falei? Com 2 jogadores aqui da formação que estão desejosos para voltar a esta M. E o esta M é uma coisa que rima com lerda. Sou eu que vou fazer esta M. Portanto, o Bruno Lage, como o Record já revelou, um dos 2 jogadores com quem tinha falado tinha sido com o João Félix. O próprio Bruno Lage, quando foi confrontado em conferência de imprensa, só disse que já não falava há algum tempo, ou seja, tentou tirar para as calendas o momento em que tinha falado. Agora, isto já nem é debatível. Neste momento, está claro, à vista de toda a gente, que o Bruno Lage está envolvido emocionalmente, além de profissionalmente, na questão de João Félix, no processo de João Félix. Há questões de negociação e, sobretudo, da vertente financeira, que são para o Rui Costa, são para o Dr. Nuno Catarino, o CFO da SAD, são, sobretudo, para o Jorge Mendes. Atenção que o Chelsea tem mais 6 anos de contrato com o João Félix. Se houver um empréstimo por 2 épocas ao Benfica em condições que podem ser trabalhadas, o Chelsea ainda pode ficar com 4 anos de contrato. O Benfica não tem que assumir os 40 e tal milhões de euros que o Félix tem que receber do Chelsea até ao fim do contrato. Há muitas soluções, mas o Bruno Lage já está envolvido de corpo e alma, dos pés à cabeça, há muito tempo. Desde o momento em que ele, no áudio da garagem, assumiu de viva voz que estava a falar ele com os jogadores da formação, ficou claro que é um ponta de lança neste processo e, se calhar, ele próprio, como o Sérgio estava a dizer, se calhar está a ser demasiado honesto, mas atenção, a partir do momento que o áudio da garagem foi divulgado, nós já sabíamos que o Bruno Lage estava envolvido neste processo, como o Rubem Amorim esteve envolvido no processo do Guiocres, como podemos falar de outras situações em que treinadores, na forma como intervêm junto dos jogadores, lhes falam na proposta de jogo e conseguem animicamente despertar esses jogadores para motivá-los para o desafio, podem fazer a diferença num processo negocial. Neste caso, João Félix, eu não sei até que ponto as coisas podem estar avançadas em termos negociais ou não, mas algo me parece claro. Toda a gente do Benfica fala de João Félix. E eu só não ouvi a Águia Vitória falar de João Félix. Porque, de resto, jogadores falam de João Félix, Bruno Lage fala de João Félix, Rui Costa fala de João Félix, os candidatos às eleições falam de João Félix. E há quase consenso à volta que João Félix, se João Félix pudesse subir, que era positivo para o Benfica. Portanto, nem sequer me parece que, mesmo do ponto de vista pré-eleitoral, que seja polémico. Agora, a parte negocial é fundamental e o que vai irritar muita gente, até em programas como o nosso, é que ainda vão ter que andar mais 4 ou 5 semanas, no mínimo, a falar de João Félix, porque até só depois do Mundial é que este processo vai ser tratado como deve ser. Sérgio, e poderá ser também aqui uma estratégia comunicacional no sentido em que, enquanto estamos a falar aqui de João Félix, se calhar temos menos tempo para dizer que ontem Dal jogou a lateral direito, foi testado como lateral direito e não resultou muito bem, que Auschwitz também ontem teve uns furos abaixo, que o Benfica precisa talvez de mais 2 ou 3 laterais, mais um central, mais um centrocampista, alguém para substituir Di Maria, até porque os extremos que tem é todos para o outro lado. Interessa ao Benfica que neste momento Félix seja o grande tema e não eventuais lacunas no plantel? Eu acho que não. Até porque... Vamos lá fazer também um bocadinho de justiça às pessoas. Todas estas pessoas têm falado de João Félix porque têm havido sempre perguntas sobre João Félix. Tem sido um tema, é um fantasma que está à volta do Benfica há algum tempo e sempre que há a possibilidade de ter alguém à frente do microfone, é-lhe feita a pergunta sobre João Félix. Acho que é muito... Mas já é feita e estivemos aqui, não sentados neste estúdio, mas noutros, Sérgio, mas, nos últimos 2 ou 3 anos e nunca foi alimentado pelo Benfica, não é? Não, a diferença deste ano é que... Este ano temos uma vantagem que é
A vantagem para nós jornalistas, temos uma competição em junho, a acontecer em junho, em que os jogadores têm falado todos os dias e tem havido conferências de imprensa e tem havido muitas possibilidades que Bendita não acontecem FIFA, normalmente. Sérgio. Diz? Bendita FIFA. Bendita FIFA, é O é verdade. muito lindo. É quando mete o F em FIFA, eles já falam todos os dias. Já quando- não há o quando há drama muito cá em dinheiro, Portugal, que é toda a gente metida no bunker. Quem paga tem sempre razão, não é? E a FIFA paga muito, meu então amigo. falam todos. E é verdade, e tem havido isto, tem havido, o Benfica tem feito conferências com os jogadores quase todos os dias, com o treinador. Portanto, isto não acontece, nunca aconteceu nos últimos anos e tem acontecido. E por isso temos o tema sempre a ser perguntado, o que não invalida que as pessoas possam dizer não é jogador do Benfica, não vou falar sobre ele. Era muito fácil responder assim. Acho que neste caso aqui sim, o que há é... Aconteceu isso, creio eu, com o Rui Costa. Quando o Rui Costa falou do tema, a dizer que é muito difícil, foi há 2 dias que o Rui Costa falou a dizer que era muito difícil e também voltou a tocar na questão da realidade salarial de João Félix. Eu acho que é começar a abrir caminho para baixar expectativas em relação ao regresso de João Félix ao Benfica nesta época. Porque me parece claro que o Benfica se calhar bateu de frente com a parede da realidade, que é o salário, que é impossível. E que é muito difícil para um jogador que já abdicou de uma boa parte do salário numa temporada, que foi no ano em que jogou no Barcelona, voltar a abdicar de um salário, tanto salário mais um ano. E também é difícil... Mas, Sérgio, Sim. e voltamos Mas o sempre a esta Barcelona questão, só se calhar... abdicou até dezembro, Sérgio. Mas Depois, quando chegou a abdicou, dezembro, foi reposto. mas abdicou de uma boa parte do Sim, salário. Eu creio que foi em parte durante do o ano ano. todo. Será difícil explicar, talvez, aos adeptos, embora, quer dizer, acho que qualquer pessoa que se coloque no papel de João Félix e nos sapatos de João Félix, abdicar de muitos, tantos milhões, é algo estranhíssimo, não é? Acho que todos nós, pelo menos havendo essa possibilidade e havendo essa tranquilidade, podemos dar também à nossa família. Sim. Durante tantos anos, acho que é difícil. Acho que a partir de um certo número é tudo igual, acho eu. Mas, sim. Então, mais difícil será para alguns adeptos compreenderem como é que João Félix, o salário possa ser o entrave a este negócio. Se há amor dos dois lados, se há benfiquismo, se há vontade e amizade entre... E há um contrato com o Chelsea, como diz o Vítor, sim. Há um compromisso com o Chelsea assinado. Mas eu pergunto, a minha questão é se o Chelsea estará assim tão pouco interessado em resolver este problema, tendo em conta o dinheiro que ainda falta pagar, não é? Não, mas o Chelsea também pagou 50 milhões de euros há um ano pelo passe de João Félix, quer dizer... E se recebesse agora 30? Não era perder o mínimo possível? Se recebesse 30 e não tivesse que pagar nenhum tostão do muito dinheiro que ainda tem de salários para gastar, se calhar aceitava. Mas a questão é que não pode dificilmente considerar as duas coisas. Há mais uma coisa sobre as declarações de Bruno Lage que não foi dito aqui, que eu acho que é importante. E eu acho que estão relacionadas também com este como é que chamar, estas imagens que estamos a ver, com este número de João Félix. Eu já disse aqui, eu acho muito pouco feliz da parte de João Félix, nesta altura, estar ali nos Estados Unidos a ver jogos do Benfica como se não se passasse nada. Parece que João Félix está a fazer tudo para jogar o Benfica. E eu acho que o próprio Bruno Lage quis, se calhar, pôr ali um bocadinho de travão esta imagem de João Félix a ir para a bancada num jogo do Benfica nos Estados Unidos, ver o jogo com os amigos dele. No fundo, João Félix também está, vou usar uma expressão, está-se a vender ao Benfica também. Está-se a vender, está-se a pôr a gente ao Benfica. E acho que o que o Bruno Lage quer dizer é que não basta este número de ir com os amigos em grande festa para Miami ver os jogos do Benfica, que é preciso, se calhar, dar o passo que é mais importante, que é abdicar de dinheiro. E eu consigo também ler nas palavras de Bruno Lage um recado para o próprio João Félix, que tem feito isto. Quer dizer, nós soubemos e noticiámos anteontem que o João Félix ia estar no estádio a ver o jogo. Portanto, estamos a falar de um jogador que soube-se por antecipação que ia lá estar, está lá, deixou-se ver, foi visto, foi apanhado, aqui neste ambiente muito festivo, me parece também exagerado, parece que a época que lhe correu muito bem, longe disso. Portanto, acho que devia ter um bocadinho também mais de algum recato até para que as pessoas entendam melhor se, por exemplo, o João Félix chegar a 31 de agosto e estiver encalhado, como tem acontecido quase sempre. Bernardo, também achas que até para a imagem de João Félix, ir até Miami, estar ali quase a dizer olá Benfica, estou aqui, que não é muito, possa não ser a melhor estratégia neste momento, ou dá um ar
não queria dizer desespero, porque acho que não estamos aí nesse ponto, mas de fragilidade do lado do jogador ou não? Não, por acaso, sinceramente não acho. Achas que há uma coincidência aqui? Não, acho que o João Félix, como o Bernardo Silva, se estivesse de férias por ali também ia ver. Quer dizer, o João é do Benfica, o Bernardo é do Benfica e foi ver o Benfica, quer dizer, e é óbvio, não é? E nós já dissemos que o João Félix gostava de voltar ao Benfica e, quer dizer, na verdade o Lage disse tudo, só que disse que com este salário é difícil. Pronto, e é por isso que eu acho que o Lage, que este discurso não era para o Bruno Lage, era um discurso para clubes. Agora, a mim não me faz muita confusão que um ex-jogador do Benfica e que gosta do Benfica e que gostava de voltar ao Benfica vá ao estádio e não me faz muita confusão nenhuma. Neste momento o sinal é errado, Bernardo. Eu acho que neste momento, quando se fala tanto dessa possibilidade, dá sinais errados. Respeito a tua opinião, na verdade acho uma coisa perfeitamente natural. Vítor, e qual é a tua opinião? Desempata. Acho que ele marcou as férias intencionalmente, já a saber que o Benfica estava ali. Ele está lá com os amigos porque já tinha planeado ir ver o Benfica. Nada disto é inocente. Não sei se ele acertou com o Bruno Lage isso ou não nas conversas telefónicas que foram mantendo, mas nada disto é inocente. Quando é que ele soube que não ia ao Mundial? Em Miami, quando há 1 milhão de sítios no mundo onde ele podia... Desculpa, Sérgio, não estava a ouvir. Quando é que ele soube que não ia ao Mundial de Clubes pelo Chelsea? Não sei. A mim parece-me que um jogador que nem camisola tem, olha, era mais um que tinha que jogar em tronco nu no Mundial, que nem sequer camisola tem no Chelsea, portanto ele nunca contou para o Totobol. Acho que nós próprios noticiámos com Enzo Maresca que não contava com ele. Portanto, o João Félix, mesmo na altura que estava no Milan, sabia que não entrava nos planos do Chelsea para o Mundial, como não entra nos planos do Enzo Maresca, seja para o Mundial, seja para o Europeu, seja regional, seja o que for. E essa é a questão de fundo. Nós debatemos sempre, o dinheiro, ele é muito caro para o Benfica. Está bem, meus amigos, mas estamos a falar de um Chelsea. Ainda vimos isso contra o Futebol Clube do Porto. Contratou o Estevão por mais de 60 milhões de euros, um jogador muito jovem, e deixou um ano a jogar no Palmeiras. Contratou o Kenda e vai deixá-lo ano e meio a jogar no Sporting. Portanto, disserem-me assim, o Chelsea pode chegar a um acordo com o Benfica para um empréstimo por 1 ou 2 épocas. Atenção, empréstimo de 2 épocas. E depois ainda fica com 4 anos de contrato com o João Félix e pode beneficiar de alguma valorização. E eu já vi coisas mais inacreditáveis da parte do Chelsea, que é o do clube que tem sido mais surrealista em termos de mercado nos últimos anos. Portanto, a partir daqui, com situações como estas que eu referi, quer do Estevão, quer do Kenda, quer outras contratações, olha, a contratação de João Félix, por exemplo, que foi uma surpresa que nunca havia na cabeça de ninguém, dar 52 milhões de euros para um jogador em relação ao qual existiam tantas dúvidas. Perante tudo isto, o Chelsea tem que resolver o problema que criou a si próprio. Mas essa não é a questão do Benfica. A questão do Benfica é perceber se existe algum caminho para conseguir que o João Félix represente o Benfica na próxima época ou nas próximas 2 épocas. E não acho que tenha que existir a pressão, logo à partida, do Benfica ter que assumir o contrato todo. São 6 anos de ligação ao Chelsea, o Benfica não terá que as assumir todas. Mas isso é o tal trabalho que terá que ser feito em ligação com o Jorge Mendes. Deixa-me só dizer uma coisa. Na verdade, aqui... Nem tinha pensado nesta hipótese que o Vítor está a pôr e, de facto, eu acho que neste negócio acaba por ver uma coisa que é à vontade do treinador, à vontade do presidente, à vontade do jogador e ainda há 2 coisas que podem fazer isto funcionar, que é o Chelsea, portanto tudo é possível em termos de política desportiva, e é Jorge Mendes o empresário. Portanto, na verdade, eu até acredito que está aqui o cocktail perfeito para as coisas poderem acontecer. Ainda assim, quando olhamos para o preço que o Chelsea, pelo que o Chelsea comprou e quando olhamos para os salários que o Chelsea ofereceu ao João Félix, percebemos que isto, mesmo com este cocktail todo, isto é difícil, até porque até agora ainda não apareceu nenhum Galatasaray desta vida a querer o João Félix, não é? E se não aparecer nenhum, eu só não acho isto totalmente estúpido, como diz o Sérgio, do João ir, porque eu acho que o João está mesmo de facto está mesmo a marcar a coisa que gostava de ir para o Benfica. Porque o problema, eu acho que o maior problema para este negócio é se aparecer um Galatasaray desta vida a dar muito mais, e estou a dizer o Galatasaray com todo o respeito pelo Galatasaray, mas estou a dizer porque na Turquia se pagam menos impostos e os salários são mais chorudos do que em Portugal. E não havendo, parece-me já difícil, quer dizer, mas também, lá está, também não esperava que o Chelsea contratasse o João Félix. Mas, sendo já difícil que apareça um clube de primeira grandeza para o João, ainda assim há 1 ou 2 mercados que podem aparecer com muito mais dinheiro do que o Benfica. E esse parece-me, de facto, o maior perigo para o Benfica e para o João Félix neste momento.
Muito bem, já vamos voltar a falar do Benfica, até porque o Sérgio Critinas tem novidades aqui sobre Otamendi, já me disse aqui um passarinho ao ouvido e daqui a pouco vai poder também dar-nos essa informação. Mas para já um tema que está a gerar alguma polémica, diria, também entre os adeptos, mas do Sporting. Gonçalo Inácio encontra-se de férias no Rio de Janeiro e visitou a favela da Rocinha com uma camisola do Flamengo vestida. O central do Sporting partilhou um momento nas redes sociais, junto de amigos. Todos vestiram a camisola do Flamengo, um dos clubes mais populares do Rio de Janeiro. A fotografia está a dividir opiniões entre adeptos do Sporting por ter vestido essa camisola de outro clube. Isto à semelhança do que aconteceu com António Silva, Tiago Gouveia e Tomás Araújo, que foram apoiar João Neves com camisolas do Paris Saint-Germain. Um caso muito parecido, mas com contornos diferentes, o de Diomandé, que partilhou também algumas fotografias, mas neste caso com a camisola do PSV da Holanda. As imagens que estamos a ver foram publicadas pelo central do Sporting na rede social Instagram. Diomandé está de férias na Costa do Marfim, na sua terra natal, e esteve na academia onde começou o percurso como futebolista, surgiu com a camisola do PSV e participou mesmo num jogo amigável, tudo isto já sem a proteção no joelho. Além disto, Diomandé aproveitou a ocasião para distribuir algumas camisolas do Sporting, algo que faz sempre que vai a esta academia. Vítor Pinto, há ou não comparação com aquilo que aconteceu com os jogadores do Benfica? Olha, nós defendemos muito a liberdade dos jogadores. Não me parece que regulamentos internos se possam estender a períodos de férias dos jogadores, de gozo de dias pessoais, da vida que escolhem ter, dos locais que escolhem visitar. E eu só tenho alguma dificuldade em entender algumas situações e dou alguma margem de manobra, que a partir do momento que os jogadores aparecem em atos públicos, onde sabem que vão ser filmados, não é o momento em que vão para a praia ou que estão na piscina. Vão a atos públicos, onde sabem que vão ser filmados e fotografados, ou mesmo vão a uma visita onde permitem que sejam tiradas fotografias, estejam com camisolas de outros clubes, ainda que não sejam rivais diretos da entidade patronal que representam. Só por uma razão simples. Hoje o Diomandé, por exemplo, aparece com uma camisola do PSV Eindhoven. O que está a circular por todo lado é uma camisola do PSV, onde o Brainport Eindhoven, que é um centro tecnológico, está a ser publicitado. Não o sponsor principal do Sporting, por exemplo, se ele tivesse vestido uma camisola do Sporting. Isso seria o único ponto que poderia ser questionado. De resto, os jogadores estão no seu tempo livre e, repito, vou dizer isto com todo o respeito, se aparecessem com uma camisola do Benfica ou do Fogo do Porto, entendo que pudesse dar alguma celeuma, ainda que o Diomandé até pudesse vestir uma camisola do Mafra, que representou o Mafra. Não o tendo feito, temos que enquadrar isto no gozo de férias, no tempo pessoal, no defeso, em que não estão sob a alçada direta dos clubes e têm direito a terem alguma liberdade neste aspecto. Sérgio, não posso dizer com toda a certeza que Gonçalo Inácio tenha acompanhado aquilo que foi dito e escrito sobre os colegas, neste caso do Benfica, alguns de seleção. Estive com eles na seleção, pelo menos, com o António Silva. Falar sobre isso, sim. Portanto, acredito que, de alguma forma, estivesse consciente do burburinho que aquele episódio com os jogadores do Benfica deu. Parece-te que pensou nisso quando fez isto, por achar que tem esse direito e que os colegas também tinham esse direito, ou foi um acaso, nem se lembrou desse burburinho que deu no caso anterior? Acho que não se lembrou, e ainda bem que não se lembrou. Acho que eu estou à espera que alguém venha também dizer que isto é falta de liderança no Sporting, porque os jogadores fazem isto. Acho que é perfeitamente anedótico achar que um jogador está a faltar ao respeito ao seu clube por, num momento de férias, no caso de Gonçalo Inácio ou Diomande, ou num momento de festa com um amigo, como no caso de António Silva e Tiago Gouveia e Tomás Araújo, vão ver um jogo para apoiar um amigo e vestir a camisola desse amigo. Acho que estamos claramente a perder tempo, acho eu, a discutir coisas que não são muito relevantes. Quero só dizer que as pessoas se indignam quando isto acontece, que aparentemente há algumas, são pessoas que batem palminhas quando ouvem os jogadores que saíram dos respectivos clubes, do Benfica, do Sporting ou do Porto, irem lá para fora e dizer que gostam muito do Benfica, do Sporting e do Porto. Gostam muito de ouvir o Bernardo Silva no Benfica a dizer que com a tatuagem com o lema do Benfica, ou os jogadores do Sporting que jogaram no Sporting a manifestar amor ao Sporting para sempre. Até por absurdo que possa parecer, não houve nenhum adepto, lembro-me deste caso, um adepto do Benfica em Portugal, que não estivesse muito orgulhoso de ver o James Harden, na estrela da NBA, a vestir uma camisola do Benfica aqui há uns anos. E não sei se na altura o James Harden foi multado, nem sei em que equipa jogava na altura na NBA, mas quer dizer,
Qual é o problema? O Flamengo não é um rival do Sporting, o PSV não é um rival do Sporting, o PSG não é um rival do Benfica. Acho que no momento em que estão no seu tempo pessoal, não estão a ofender ninguém, não está a queimar uma camisola do Sporting, está a usar uma camisola de outro clube, num contexto, no caso do Gonçalo Inácio, em que está até no Brasil, está no Rio de Janeiro. Acho perfeitamente normal, acho que andar aqui a apontar o dedo aos jogadores por fazerem isto é uma política, é uma polícia de bons costumes que eu não contribuo para isso. Há também aqui um facto que é comum a estes jogadores dos dois clubes, são jogadores jovens, Bernardo. Estamos também aqui a falar de se calhar mentalidades diferentes e que isso possa ser até um sinal positivo, no sentido em que se calhar estes jovens, até porque não sei exatamente como explicar, mas talvez por viverem num tempo de redes sociais, talvez por uma sociedade mais global, por partilharem tanto tempo de seleção, jovens, veem aqui estas questões da rivalidade, ou de possíveis rivalidades, ou de clubismos de outra forma, ou não? Bem, eu na verdade acho que os jogadores do Benfica que vestiram a camisola do PSG deviam ter sido apedrejados. Assim na praça pública mesmo, apedrejados, como no filme A Vida de Brian, com pedras bicudas. Depois estes acho que deviam ser chicoteados, não é? Porque de facto usar camisolas do Flamengo e do PSV. Não chicoteados, no mínimo alguém chicoteados. Cortar este certo e colocá-lo nas redes sociais como um dado adquirido. Algum desses partidos que faz isso com grande regularidade. Eu acho que é, obviamente, redes sociais, a serem jovens e sentirem-se livres. E ninguém tem nada a ver com isso, a não ser que isto é muito simples. Ou o clube tem alguma coisa no regulamento interno a dizer que durante as férias vocês não podem vestir outra coisa que não seja os equipamentos da nossa marca e não sei o quê, porque senão se eles usarem uma coisa a dizer boss ou a dizer tifosi, ou lá o que tu quiseres, não é? Daquelas camisolas ridículas que dizem as marcas muito grandes, pronto, vai ser mais ou menos a mesma coisa, não é? Porque não é Adidas, não é Nike, não é New Balance, não é... eu acho que isto é uma conversa... Eu vou dizer, para mim são casos diferentes. Eu acho que as barbaridades que foram ditas sobre os jogadores do Benfica, que foram apoiar o amigo João Neves, não passam disso. Barbaridades. E já não é o aproveitamento político que foi tido por algumas pessoas para tentar fragilizar o Rui Costa e a estrutura do Benfica sobre isso. Não é isso. É, no mundo 2, não perceber que 3 miúdos jogaram juntos com outro miúdo, que têm a hipótese de ganhar a Champions League, e eles levam a camisola deles a dizer o nome deles atrás, quem critica isto não percebe nada do que é amizade. Eu sei que está instalada uma cultura de ódio, não é? Sei que temos agora polícias que são de extrema-direita e batem em velhinhas, temos tudo o que vocês quiserem. Mas o facto de haver aqui muita gente que fabrica uma cultura de ódio não nos pode levar a achar que miúdos que vão apoiar amigos ou outros que vão o Gonçalo Inácio foi para o Brasil com amigos, estão todos de camisolas do Flamengo, numa paisagem que nós conhecemos bem das fotos, ou de quem já lá foi, mas obviamente nem todos os portugueses têm o poder de compra para lá ter ido. Portanto, quem não lá foi já viu aquela paisagem em filmes. E ele está com uma camisola do Flamengo. And so what? Qual é o problema? E o Diomande, o crime é tão grave que ele está com uma camisola do PSV, como se sabe, enorme rival do Sporting, do PSV, e distribuiu equipamentos do Sporting. Portanto, com todo o respeito, eu sei que há muita gente, estas pessoas que atiram as pedras na vida dos outros e são muito melhores a atirar pedras na vida dos outros do que olhar para delas. Estes miúdos não contem comigo para os crucificar. Muito bem, como prometido, Sérgio, peço-te então se podes partilhar connosco novas informações sobre o processo de Otamendi, porque, como sabemos, Otamendi disse ontem que ainda não sabe como é que será o futuro, porque não está a renovação fechada com o Benfica. O que é que nos podes dizer? Não está fechada, está perto, não está muito longe, mas não está totalmente fechada. Em cima da mesa está a possibilidade de Otamendi renovar por 1 ano, com mais 1 ano de opção por parte do Benfica, portanto 1 mais 1, sendo que o mais 1
será o Benfica a acionar e não próprio Otamendi, porque há situações em que é o jogador que pode acionar essa opção. Neste caso será o Benfica a ter esse poder de acionar. Por aquilo que sei, não será uma... objetivos não, estipulados sei, ou é só a escolha do Benfica? Sim, por aquilo que sei, não se prevê, pelo menos nenhum valor mínimo de jogos para que isso aconteça. Será uma opção do Benfica, ficar ou não com o Otamendi mais um ano. Mas, como disse, está bem encaminhado, não está fechado ainda. Eu acredito que isso possa acontecer depois, se calhar, do terceiro jogo do Benfica no Mundial de Clubes. Esse dossiê ficar absolutamente fechado e talvez anunciado nessa altura. Vítor, muito rapidamente, parece que esta opção é a melhor, 1+1 com o Benfica a ficar com esse poder de escolha? Em poucos segundos, Vítor. Muito rápido. O Otamendi tem um objetivo de estar no próximo Mundial e demonstrou ontem à noite com a grande exibição que fez que ainda é um elemento indispensável no Benfica. Portanto, a partir daqui o Benfica vai ter que se aproximar daquilo que o Otamendi pretende para que a renovação seja concretizada e 1+1 é uma solução equilibrada para todas as partes. Daqui a um ano o Otamendi reavaliará a temporada que fez e se justifica continuar a jogar no futebol europeu. E nessa altura o Benfica também terá mais dados para tomar uma decisão mais fundamentada, até porque também temos de ter em conta, não sabemos quem será o presidente do Benfica daqui a um ano. Bernardo, 10 segundos mesmo. Eu tenho algum receio que possa haver uma surpresa negativa para o Benfica. Acho que o Otamendi não renovou por estar a avaliar vários cenários. Aquele que tenho mais medo que possa correr mal ao Benfica, medo do ponto de vista do Otamendi ser um belíssimo jogador e continuar no Campeonato Português, é o Atlético de Madrid querer mesmo o Otamendi. E aí acho que pode ser difícil. Muito bem, meus senhores, muito obrigada pela vossa presença. Fique na companhia do Nau e do Pedro Mourinho no Jornal à Noite.